A famosa regra dos 72 e os juros compostos são conceitos que muitos já ouviram falar, especialmente quando o tema é dinheiro. Desde cedo, infelizmente, aprendemos que os juros podem ser um vilão em nossas vidas financeiras. Quem nunca ouviu os pais comentando sobre a necessidade de pagar uma conta antes que os juros aumentem, ou sobre uma dívida que, inicialmente, era de R$3.000, mas que, com os juros, saltou para R$15.000? Esses cenários negativos ilustram bem o que são os juros compostos, aqueles que incidem sobre o valor total, e não apenas sobre a quantia original. Vamos esclarecer isso com um exemplo simples. Imagine que você deve R$10.000 ao banco, com uma taxa de juros de 10% ao mês. Em um primeiro momento, parece fácil entender. Se você pagar a dívida no mês seguinte, precisará desembolsar os R$10.000 mais 10% de juros, totalizando R$11.000. Mas e se o pagamento fosse feito após 3 meses? Os juros sobre juros fariam a dívida crescer de forma acelerada. No primeiro mês, sua dívida sobe para R$11.000. No segundo, os 10% incidem sobre esses R$11.000, passando o valor para R$12.100. No terceiro, os juros são aplicados sobre R$12.100, resultando numa dívida de R$13.310. Veja como os juros compostos, ao longo do tempo, podem transformar uma dívida inicial em um valor muito maior. Agora, pensemos em um cenário de 10 meses com essa mesma taxa de 10% ao mês. Talvez você imagine que a dívida dobraria, resultando em R$20.000. Isso seria verdade se estivéssemos falando de juros simples. Mas, com os juros compostos, a realidade é outra. Ao final dos 10 meses, a dívida seria de impressionantes R$25.937,42. E isso mostra o impacto poderoso dos juros compostos. Quando se trata de investimentos, o conceito funciona da mesma maneira, mas a nosso favor. Ao reinvestir os rendimentos em vez de gastá-los, aproveitamos o poder dos juros compostos para fazer o dinheiro crescer. É claro que, em investimentos, as taxas costumam ser bem menores que as dos juros de dívidas, mas o princípio é o mesmo. O tempo é um grande aliado quando se trata de fazer o dinheiro trabalhar para você. Ao montar uma carteira diversificada com bons ativos, como renda fixa, fundos imobiliários e ações, é possível obter um retorno médio anual de 8 a 15%. Com base nesse raciocínio, vamos imaginar que você invista R$10.000 apenas uma vez em um ativo com rendimento líquido de 10% ao ano, sempre reinvestindo os lucros. Quanto tempo seria necessário para dobrar esse valor? Surpreendentemente, o prazo não seria de 10 anos, como muitos pensam, mas algo em torno de 7,2 anos, graças ao efeito dos juros compostos. Calma, não se preocupe, eu fiz essa conta de cabeça utilizando a famosa regra dos 72, sobre a qual falaremos mais adiante. O importante aqui é entender que, sempre que se deparar com uma taxa de juros, seja de dívida ou de investimento, você está lidando com juros compostos. Esses juros têm uma característica exponencial que se intensifica com o passar do tempo. Por isso, quando estamos endividados, o tempo age contra nós, pois os juros sobre juros fazem o valor devido crescer cada vez mais. Ao contrário, quando investimos, o tempo corre a nosso favor, fazendo o rendimento sobre rendimento impulsionar o crescimento do dinheiro. É claro que, em ambos os casos, as proporções são diferentes, já que os juros de dívida costumam ser muito mais altos. Ainda assim, o conceito de juros compostos é o mesmo. Como Albert Einstein uma vez disse, os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha, quem não entende, paga. Agora que você compreende a mágica dos juros compostos, vamos explorar a regra dos 72, que, aposto, já despertou sua curiosidade. Para você ter uma ideia, essa regra foi mencionada pela primeira vez em um livro publicado em 1494 por Luca Pacioli, considerado por muitos o pai da contabilidade. Ou seja, não estamos falando de qualquer método inventado recentemente na internet, mas sim de uma técnica utilizada há mais de 600 anos. A regra dos 72 serve para calcular o tempo necessário para dobrar o valor de um investimento ou de uma dívida. Voltando ao exemplo de investir R$10.000 com uma taxa de retorno de 10% ao ano e reinvestir os lucros, muitos imaginam que seriam necessários 10 anos para dobrar o capital, mas, aplicando a regra dos 72, descobrimos que esse prazo seria de apenas 7,2 anos, ou seja, aproximadamente 7 anos e 3 meses. Para chegar a esse resultado, o cálculo é simples. Basta dividir 72 pela taxa de retorno anual, neste caso, 10%.
Isso indica que o capital dobraria em cerca de 7,2 anos, assumindo que você investiu apenas os R$ 10.000 iniciais e reinvestiu todos os rendimentos sem adicionar mais nada do seu próprio bolso. Para esclarecer ainda mais, vamos a outro exemplo. Vamos imaginar que você tem uma dívida de R$ 10.000 com uma taxa de juros de 30% ao ano. Em quanto tempo essa dívida dobraria de valor? É simples, basta aplicar a regra do 72. Dividindo 72 por 30, descobrimos que o valor da dívida dobraria em aproximadamente 2,4 anos, ou seja, cerca de 2 anos e 5 meses. Essa regra é realmente fascinante e fácil de usar. Vamos agora considerar um exemplo de investimento. Se alguém possui R$ 100.000 aplicados em uma carteira diversificada, incluindo renda fixa, fundos imobiliários e ações, e obtém um retorno médio de 12% ao ano, é possível calcular em quanto tempo esse valor dobraria. Basta dividir 72 por 12, o que nos dá um resultado de aproximadamente 6 anos para transformar esses R$ 100.000 em R$ 200.000. A regra do 72 leva em conta dois fatores principais. O primeiro é o efeito dos juros compostos ao longo do tempo, ou seja, como mencionei no início, para realmente sentir o impacto dos juros compostos, é necessário reinvestir os rendimentos, criando o efeito rendimento sobre rendimento. O mesmo se aplica às dívidas. Quando não são pagas, os juros sobre juros aumentam o valor devido mês após mês. O segundo ponto é que a regra nos dá uma estimativa de quanto tempo levaria para dobrar um investimento apenas reinvestindo os rendimentos, sem adicionar mais nada mensalmente. Se você já possui um certo montante investido, pode usar a regra do 72 para estimar em quanto tempo seu investimento dobrará, apenas reinvestindo os lucros, sem colocar mais dinheiro do próprio bolso. Por exemplo, se você tem R$ 50.000 investidos com um retorno médio de 12% ao ano, em cerca de 6 anos, seu capital dobrará para R$ 100.000, sem a necessidade de fazer novos aportes, apenas deixando o dinheiro crescer com o efeito dos juros compostos. Agora, é importante lembrar que, nesse cálculo, não estamos considerando a inflação. Se quisermos saber o rendimento real, já descontando a inflação, uma carteira de investimento segura e diversificada tende a render cerca de 6% ao ano acima da inflação. Esse valor pode variar, já que tanto os rendimentos quanto a inflação flutuam, mas, em média, podemos esperar algo em torno de 6% ao ano. Dessa forma, também podemos aplicar a regra do 72. Dividindo 72 por 6, chegamos à conclusão de que levaria cerca de 12 anos para dobrar o capital, descontando a inflação. Sim, pode parecer um tempo longo, mas lembre-se, essa regra serve apenas para termos uma noção aproximada de quanto poderíamos alcançar, sem considerar novos aportes mensais. No entanto, se você acompanha este canal, sabe que investir mensalmente, juntamente com o reinvestimento dos rendimentos, é o que realmente acelera o crescimento do investimento. Especialmente se você conseguir investir uma quantia significativa a cada mês, pois assim, além de reinvestir os rendimentos, você estará constantemente aumentando seu capital com novos aportes. Embora a regra do 72 seja antiga, datando de 1494, hoje em dia temos ferramentas matemáticas mais precisas, como os logaritmos. Estes nos mostram que o número ideal para cálculos de juros compostos seria 69, não 72. No entanto, o 72 ainda é amplamente utilizado porque é um número fácil de trabalhar e tem mais divisores, o que facilita a realização de cálculos rápidos e de cabeça. Quando comparamos os resultados da regra do 72 com a do 69, a diferença é mínima. Por isso, o 72 continua sendo uma maneira prática e aceita para entender o funcionamento dos juros compostos. Ele nos lembra que render 10% ao ano não significa que o investimento levará 10 anos para dobrar de valor. E, mais uma vez, é importante lembrar que essa regra serve como uma visão aproximada, pois tanto os rendimentos dos investimentos quanto a inflação variam ao longo do tempo. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Cuide dos seus trocados.